A Inglaterra não é só Senhor dos Anéis, o Hobbit, Harry Potter, Rei Arthur, Shakespeare, The Last Kingdom, Iron Maiden, Black Sabbath, Beatles, Big Bang e o Chazinho da Tarde. Tirando esse que na verdade foi uma princesa portuguesa que inventou e levou esse hábito para a Inglaterra. A história desse país impressionante começa milhares de anos atrás, com os povos celtas, que não surgiram ali também. Mas esse assunto vai ficar para uma outra hora, sabe? Pois o intuito desse vídeo é falar sobre a Revolução Inglesa. E para entendermos melhor o que foi a Revolução Inglesa, temos que saber que ela também pode ser chamada de Revolução Puritana. Mas o que são os puritanos? Os puritanos eram protestantes ingleses. A Revolução Inglesa durou de 1640 até 1688, durando 48 anos. Em 1640, quem estava no poder era Carlos I, que era um rei absolutista. Nesse tempo já existia o parlamento inglês, mas ele ficava mais de enfeite, pois o rei não os consultava, o que os deixava enfurecidos. E esse é um dos motivos da Revolução. Na verdade, na Inglaterra existia um grupo de pessoas que eram basicamente uma espécie de classe média alta, mas que não tinham os títulos de nobre. Isso gerava indignação da parte deles e do parlamento, pelo fato de não serem consultados pelo rei. E no ano de 1640, a Inglaterra enfrentava dificuldades econômicas. E pela primeira vez, o rei decide convocar e reunir o parlamento. E então o rei propôs a convocação do parlamento para que fizessem um aumento de impostos. Porém, o parlamento foi contrário a isso e ainda pediu para que o rei se submetesse a uma constituição. Claro que o rei ficou bastante furioso e mais tarde Carlos I resolveu restabelecer um antigo tributo, que se chamava Ship Money. Depois de todos esses acontecimentos, se dá início à Guerra Civil. Com o início da guerra, a Irlanda, que ainda era dominada pela Inglaterra, pediu a sua independência, iniciando oficialmente a guerra entre o rei e o parlamento. O rei contava com alguns aliados da mais alta nobreza e os católicos. Já no outro lado, o parlamento, também conhecido como cabeças redondas, tinham os burgueses e os puritanos. O parlamento quase chegou a perder essa guerra, mas em meio à revolução surge um sujeito chamado Oliver Cromwell, que era puritano e chefe militar do parlamento. Quando o Oliver chegou, ele botou as coisas para funcionar e então armou vários contra-ataques que levaram os puritanos à vitória. Ao ser derrotado, Carlos I foge para a Escócia. Porém, a Escócia aceita o dinheiro dos ingleses e então eles devolvem Carlos I para a Inglaterra e então lá ele é condenado e morto. A Inglaterra conhecia a República, que tinha como principal líder Oliver Cromwell. Ele no início trabalhou junto com o parlamento, mas depois foi se tornando um ditador e reprimindo tudo e a todos. Com ele, os ingleses tiveram um grande crescimento econômico. Depois da morte de Oliver, o seu filho assume o trono, Richard Cromwell, porém não consegue levar adiante o legado do seu pai, e abdica o cargo em 6 meses depois. O próprio parlamento acabou restaurando a monarquia e colocando no poder o Carlos II, filho de Carlos I. O parlamento não gostava dele por ele ser filho do Carlos I, mas achavam que o problema estava na dinastia Stuart. Sim, começaram a conspirar contra ele para tirar a dinastia Stuart do poder. E então, com a morte de Carlos, quem assume o trono é o seu genro, Jaime II. Então o parlamento, junto com um cara chamado Guilherme de Orange, fez uma conspiração para tomar o trono. Porém, o parlamento colocou uma condição para que Guilherme assumisse o trono. Ele tinha que aceitar uma lei chamada de Carta dos Direitos, ou Bill of Rights. E essa legislação faz com que o rei seja inferior ao parlamento da Inglaterra. Ou seja, ele ganha os seus privilégios, mas quem manda é o parlamento. Com isso, o parlamento deu vários exércitos para Guilherme e ele simplesmente chegou e tomou o poder de Jaime II, que não reagiu contra Guilherme. Por conta disso, ninguém morreu, ninguém se feriu, não teve uma guerra civil e tal e tal. E por conta desse golpe de estado, essa revolução foi conhecida como Revolução Gloriosa, porque ninguém morreu, né? Porque ninguém se feriu e não teve uma gota de sangue derramada. Então, por fim, a Revolução Inglesa é isso. Foi isso, na verdade. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso trabalho. Espero que tenham gostado e obrigado pela atenção de todos.